E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês como filtrar casos no Python usando pandas. Então, do tipo assim, eu tenho lá uma variável que é tipo assim, respondeu ou não respondeu. Respondeu é código 1, não respondeu código 0, por exemplo. Aí eu quero filtrar, criar um dataset separado, filtrar só os casos da galera que respondeu. Então, isso aí é o que a gente chama de aplicar filtro, baseado nesses valores. E aqui a gente vai trazer alguns exemplos, como o caso do Titanic. Então, lá no Titanic, a gente tem algumas variáveis que é interessante de exemplo. Que é, por exemplo, eu quero filtrar aqui só as pessoas que sobreviveram e analisar só esses dados aí. Então, é isso que a gente vai aprender hoje. Para quem não me conhece ainda, se inscreva-se aí no canal, seja bem-vindo aqui no Balaio Científico. Conheça aqui o site e todo o conteúdo que a gente tem, os livros que a gente tem publicado sobre Python e toda essa série de pandas, que é essa playlist aqui que eu estou colocando no YouTube, que eu estou ensinando o máximo de coisa de pandas que eu lembro e que eu acho que é importante para a pessoa começar. Se você achar que está faltando algum conteúdo, pode falar que a gente grava sem problema nenhum. Então, a primeira coisa é vir aqui no repositório do Balaio Científico, o link já está aí na descrição, e lá no repositório de dataset, e a gente pegar aqui, está aqui no final, o caso os dados do Titanic. Então, nesse caso aqui, eu quero filtrar só essa galerinha aqui que sobreviveu. Então, todo esse resto aqui, ó, esse zero aqui, eu não quero ter nos meus dados. Então, para isso, clica aqui com o botão direito, copia o link, porque a gente vai fazer a importação direto aqui do GitHub, para não precisar baixar dado nem nada. Então, vamos lá. Deixa eu importar o pandas. Primeira coisa é importar o pandas. Import pandas as PD. E vamos fazer junto aqui, gente. Eu acho legal quando a gente vai fazendo junto. Então, acho que fixa mais. Então, aqui df igual pd.read_csv. E aí, a gente vai colar aquele caminho aqui. Deixa eu executar isso aqui. Deixa eu ver se a importação foi correta. Deixa eu colocar aqui, imprimir as 5 primeiras linhas. E show, beleza. Tá aqui, ó, certinho. Do mesmo jeito que tá aqui no pandas importado corretamente. Agora, a gente vai aprender um comando que chama isin. Se eu separar aqui, fica fácil, né? Então, tipo, está dentro. Ou seja, o que esse comando faz? Pega tudo que está dentro dessa condição que eu vou colocar. E aí, é bem simples isso aqui. Eu uso muito essa solução para criar filtro. Tem outras e tal, mas eu gosto muito dessa isin. Eu sempre usei ela. Então aqui, eu não vou criar um objeto novo, ou seja, eu não vou fazer isso aqui porque eu gosto de testar. Então, eu quero no df, dentro desse df, pega a coluna survived. Só que para falar para o pandas que eu quero a coluna survived, primeiro eu tenho que falar, olha, o df, coluna survived. E aí, eu chamo a função aqui, agora, ponto isin. Como é uma função, e a gente já viu isso no Python, se você não viu, é porque você está precisando, às vezes, voltar aqui no livro de Fundamentos em Python, que está aí na descrição, inclusive, a gente tem que abrir um parêntese, porque é uma função. E dentro dessa função, a gente vai colocar os parâmetros. E os parâmetros aqui dessa função, a gente coloca entre colchete. Deve ter ficado confuso pra caramba. A gente vai fazer de novo, calma, não tem problema não. Agora vamos imprimir para ver se deu certo. Opa, parece que deu certo. Ó. Olha lá, tudo 1. Então, todos os casos aqui, que está nesse dataset, é o número de linha 342. Então, todos os casos, todas as pessoas que sobreviveram, tá nesse data frame aqui. E aí eu posso até criar um data frame novo, que é o que eu faço muito. Então, aqui, ó, survived. Opa, eu digitei errado ainda. Digitei 2viv. Pronto, tá certo. E aí agora eu crio esse dataset novo e aí eu uso ele para análise. Pronto.
Beleza, aqui a gente está trabalhando com dataset pequeno e tal, mas se você for trabalhar com Big Data, com uns bancos muito grandes, uns datasets gigantes, você ficar criando coisa nova assim, pode estourar a memória RAM, porque isso aí vai sendo tudo armazenado, então você vai criando objeto e tal. Mas se for com um exemplo pequeno, por exemplo, aqui a gente está aprendendo, não preocupa com isso não, beleza? Então, vamos criar outro objeto aqui, vamos criar... Eu quero filtrar agora todo mundo que é do sexo feminino, e a gente vai fazer isso aqui de novo. Então, vamos lá, antes de criar variável nova, vamos colocar lá df, que é... Eu estou chamando o df, a primeira coisa que eu estou fazendo é situar o Python. O Python, vai lá no df, que é o df que eu importei aqui em cima aqui. Agora, eu estou falando para o Python assim, olha, dentro desse df tem uma coluna. Só que eu não posso simplesmente escrever, por exemplo, sex aqui. Se eu escrever assim, o Python vai falar que não existe esse objeto. Ele vai achar que isso aqui é um objeto. Aí, o que eu tenho que fazer para ele? Olha, o sex está dentro desse df. Como é que eu faço isso aqui na linguagem do Pandas? Assim, desse formato aqui, ó. Aí eu estou situando para ele. Beleza, então o que eu fiz? Olha, vai lá no df. No df você vai nessa coluna sex. Agora, nesse sex aqui, você vai aplicar essa função isIn. Como é uma função, eu vou passar os parâmetros dela, os argumentos dela, dentro de parênteses. E aqui eu vou colocar aqui, é uma string no caso, então eu tenho que colocar aqui female. Pronto, agora eu filtrei todo mundo que é do sexo feminino. Deu certo, beleza, agora eu vi que deu certo, agora eu posso criar aqui um objeto. Se eu não criar isso aqui, se eu não criar um objeto, eu apagar isso aqui, por exemplo, eu vou deletar isso aqui, deixa eu só copiar para não ter que digitar de novo. Espera aí. Acho que é copiar a célula. Eu vou deletar. Se eu deletei isso, acabou. Então sumiu. Aquilo ali só fica naquele... É tipo imprimir o negócio. Você não gravou nada, não. Então, para isso, eu tenho que fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui que tá fazendo uma bagunça. Então, eu tenho que fazer assim, ó. Female. E aí sim, beleza. Agora eu estou armazenando. Toda hora o digito é errado. Pronto, agora armazenou. Tá aqui. Agora toda vez que eu imprimir aqui female, tá lá. Se você estiver trabalhando, sei lá, com pesquisa, TCC e tal, geralmente, tá, gente? São os datasets pequenos, ó, casos menores, porque às vezes é um estudo ali mais pontual, alguma coisa assim. Isso aqui não vai ter problema não, isso aqui vai funcionar muito bem, esse tipo de filtro. A única recomendação que eu deixo é documentar. Então, do tipo, não deixa de documentar isso. Inclusive, eu tenho vídeos aqui, e escrevi lá no livro também, boas práticas de programação. Eu sei que às vezes a gente está fazendo as coisas, está tudo muito corrido e não dá para documentar, mas tem que ser um hábito. Então aqui, ó, cria filtro de sexo feminino. Se for uma coisa maior, tipo assim, se você precisar explicar alguma coisa porque que você fez, até vale a pena abrir uma célula aqui e explicar. Beleza? Porque senão depois você esquece. Então, por exemplo, minha tese foi toda em Python. Escrevi tudo em Python. Minha tese e meu mestrado. E tipo assim, eu documentei tudo. Porque eu tinha que entender por que eu fiz aquilo ali. Beleza, como fui eu que fiz, muita coisa eu lembrava. Mas como tinha... eram vários dados, vários conjuntos e tal para criar um índice final... eu tinha que documentar o porquê que eu tomei certas decisões. Senão eu ia esquecer. Entendeu? Porque esquece mesmo. É muito louco. Se eu pegar código meu... às vezes mesmo, quando eu vou compartilhar aqui no canal um código meu que já tem mais de 3 anos, alguma coisa assim, eu esqueço. Então faz isso. E aí depois, sei lá, depois você pode salvar isso aqui num CSV, você pode exportar e tal. Esse filtro aqui. Esse filtro aqui também, ele funciona de outras formas. Quer ver? Não, aqui eu ia falar para colocar o valor de maior... Mas eu acho que aí é melhor o lock. Porque é o seguinte. Eu ia falar que vocês podem colocar assim, ó. Maior, sei lá o que e tal.
mas aí eu acho que é melhor usar o comando lock. O lock eu não vou ensinar não, já tem vídeo aqui no canal. Então já tem um vídeo que eu ensinei o lock só. Então do tipo, eu quero filtrar pessoas acima de 20 anos. Então vai lá nessa aula. É uma das primeiras da série, eu acho, se eu não me engano. Então confere lá. Filtrar linhas, alguma coisa assim que tá o título do vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso. É isso que eu queria ensinar para vocês, esse tipo de filtro, esse comando izinho aqui, ele é bem útil. Use com precaução, não saia criando muita coisa não, se tiver com muito dado, senão a RAM vai estourar. Apesar de que se você estiver usando o Google Colab igual eu aqui, tem muita RAM, dificilmente você vai conseguir quebrar esse tanto de RAM aqui. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.